informado. As notícias do Maranhão, do Brasil e do mundo. Matérias especiais, comentários e os fatos do dia. Jornal Rádio Universidade. Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Violência. Maranhão registra 2 casos de feminicídio durante o fim de semana. João Lisboa. Chuvas forçam pouso de avião carregado com 0,5 tonelada de cocaína. Evento. São Luís recebe a partir de hoje o Conexão Confederação Nacional dos Municípios. Tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. E ainda no esporte, IAP vence pela primeira vez o Campeonato Maranhense. Luiz Carlos Matos assume presidência do Moto após renúncia de Arthur Cabral. CBF divulga a tabela de jogos do Canário na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17. No Rádio Opinião de hoje, uma entrevista sobre a popularização da ciência e divulgação científica com o diretor científico da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, Cristiano Capovilla. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Isso, nesta segunda-feira, Mayra Nogueira, dia 2 de março de 2026, né? Um mês novo para a gente. Hoje, Dia Mundial do Bem-Estar Mental dos Adolescentes. Também Dia Internacional do Gato Resgatado. Dia da Oração. Também Dia Nacional do Turismo e Dia da Vindima, que é a colheita de uva. Sete horas 19 minutos. Agora vamos às manchetes dos principais impressos locais. A gente começa agora e você confere com a gente em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou no aplicativo oficial da Rádio Universidade, que você baixa no nosso site. Aqui em O Imparcial, confira com a gente. Hertes Dias lança pré-candidatura à presidência pelo PSTU com discurso de ruptura socialista. O professor, rapper e ativista maranhense Hertes Dias oficializou sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSTU para 2026, apresentando um programa socialista voltado à classe trabalhadora e defendendo uma ruptura com o capitalismo. Em entrevista, ele criticou o governo Lula, o bolsonarismo e o sistema financeiro, classificando-os como projetos que atendem aos interesses da burguesia. Entre as propostas, destacou a expropriação de bilionários e do agronegócio, o fim da escala 6x1 com redução da jornada sem corte salarial, suspensão da dívida pública, reestatização de empresas privatizadas, a desmilitarização da PM, revogação da lei de drogas, afirmando que sua campanha será baseada na mobilização direta da classe trabalhadora. Ainda como destaque por aqui, Mayra. PM é condenado por assassinato em briga de trânsito na saída de show em São Luís. O primeiro tribunal do júri de São Luís condenou a 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão o policial militar Paulo Maikes Mendes Facuri pela morte de Enildo Penha Mota, ocorrida no dia 5 de fevereiro de 2023, por volta das 2 horas da madrugada, na saída de um show musical próximo a um shopping center no bairro Maranhão Novo.
É isso aí, ainda como destaque, aplicativo Feito Aqui impulsiona o turismo e a cultura em Imperatriz. Esses são os destaques de O Imparcial. Vamos aqui ao Jornal Pequeno. Garganta um pouquinho irritada hoje pela manhã, né? Com muita chuva, né? Todos acompanhando aí. Chuva forte, né? Pessoal que está no trânsito, daqui a pouquinho informações do trânsito para você que já está no trânsito, né? Muito cuidado. Também é você que vai sair. Observar, viu? Observar, claro, pista molhada é sinal de atenção para não escorregar na pista. É isso aí, Mayra. Na manchete de Jornal Pequeno, na edição de hoje, Brandão sofre cerco brutal. Que se renda e deixe o governo. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, está sofrendo um cerco brutal para que se renda e deixe o cargo dentro do prazo de desincompatibilização. As tentativas ferozes para que o chefe do Executivo deixe o Palácio dos Leões, que tem comando conhecido no Estado, e em Brasília, envolvem até figuras exponenciais da esfera federal. Essa semana, o governador esteve na capital do país e conversou com o presidente nacional do PT, Edinho Silva. Uma nova reunião foi sugerida para esta semana, agora, possivelmente, com o presidente Lula. Clima de expectativa muito grande em relação a esse lance político, né? Porque muita coisa depende justamente dessa decisão de Brandão, né? Se fica no cargo, se vai sair candidato ao Senado, né? Como alguns acreditam que seja o melhor caminho. Enfim, muita coisa, né? Desdobramentos a partir desta decisão, né? E a expectativa, claro, porque esse é o foco principal, né, da política atualmente no Maranhão, é essa decisão. Essa decisão vai, claro, desembocar em outras que dependem exclusivamente, muitas delas, né, exclusivamente dessa decisão do governador Carlos Brandão. Ainda como destaque, Mayra, Brandão vistoria obras de revitalização do antigo Palácio do Comércio e avança com intervenções por todo o centro histórico. FIEMA promove diálogo sobre a aplicação da NR9 e NR15. Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão deflagra projeto Voto Jovem nas escolas, isso para combate à desinformação. Muito bom esse trabalho, claro, conscientização. E para finalizar, Estados Unidos e Israel bombardeiam o Irã em operação conjunta contra lideranças e instalações militares, né? Esse lance internacional, né, que está aterrorizando o mundo, né, por conta de possibilidade de uma guerra, né, uma guerra ainda maior, escalada da guerra, não só na região do Oriente Médio, como em outras partes também, né? É bom lembrar disso, que a influência norte-americana em vários pontos do mundo e, claro, todos os olhos voltados para o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? E o que pode acontecer ainda mais em termos de bombardeios, né? Pessoas morrendo, gente morrendo, enfim, os desdobramentos também em relação à economia, né? Tudo está amarrado, questões político-militares, né? E também a economia por conta da região ser também uma área de produção de petróleo. Isso deve aumentar a cadeia do petróleo, que aumenta uma série de preços de coisas pelo mundo, né? E, enfim, de alguma maneira isso vai resvalar até no valor do que a gente compra, né, no supermercado, né? Até o pão ou alguma outra coisa, combustível, enfim, toda a cadeia é alterada nesses momentos, né, de tensão, inclusive com uma possibilidade de guerra ainda maior, né? Vamos orar, né? É bom orar também, é bom orar porque a coisa não está fácil. 7h26 agora, Mayra Nogueira, temos informações do trânsito, né? Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Vamos às informações do trânsito, Mayra Nogueira. Borges já está na linha, né? Borges, bom dia. Isso aí, Borges, bom dia. Como está o trânsito neste momento, Borges?
Bom dia a todos. Bom dia a você que segue com a gente. Começa essa semana sintonizando a Universidade FM, a Rádio Universidade, acompanhando o Jornal Rádio Universidade, informações do trânsito nesta manhã de segunda-feira, dia em que em São Luís amanhece sob chuvas, a semana iniciando com chuvas. Neste momento, o fluxo ele segue, como de costume, nesse horário, nas avenidas principais daqui da capital, movimentação mais intensa sendo registrada no sentido centro, mas com lentidão mais acentuada que em outros dias, isso com atenção às chuvas que seguem caindo sobre a capital maranhense, dessa forma acontecendo nos principais corredores de São Luís, agora pela manhã, a exemplo da Avenida Jerônimo de Albuquerque, a altura do bairro Coafuma, nesse trecho da via, fluxo mais intenso para quem está se deslocando sentido centro, seguindo aí sentido elevado do trabalhador para acessar o centro. Repito, o que acontece nos principais corredores da capital neste horário, quando o fluxo maior é no sentido centro, nessa mesma altura da Avenida Jerônimo de Albuquerque, altura do bairro Coafuma, mas no sentido contrário, sentido bairro, o fluxo ele é relativamente mais leve, isso comparando os dois sentidos nessa altura da via. Por hora, são essas as informações nesta segunda-feira, em que, repito, São Luís segue sob chuvas, as águas de março dando as caras, o mês de março, que é um dos mais chuvosos, a previsão do Núcleo de Meteorologia da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, acumulados em torno de 400 milímetros de chuva, chuvas ligadas principalmente à atuação das ECIT, a ECIT, que é a Zona de Convergência Intertropical, fenômeno climático responsável por grande parte das chuvas aqui no Maranhão, fenômeno ligado às áreas que ficam próximas à linha do Equador, Maranhão acontecendo dessa forma justamente por estar próximo à linha do Equador. Portanto, então, a gente reforça a você, condutor, que choveu durante a madrugada, São Luís segue sob chuvas, pista está molhada, atenção, prudência, direção defensiva para se evitar aí acidentes. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Aqui pelo mapa do Waze.com, a gente já observa a BR-135, saída e entrada de São Luís, trânsito muito demandado, retenção também aqui na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Avenida dos Franceses, olha ali na área do Anil também, tá? Muito complicado o trânsito, né? Nesta manhã que já começa com chuva, muita chuva, né, Borges? E claro, atenção total, tá? Aqui na área Itaquibacanga, o trânsito também já aqui antes, né? Já antes ali, já vindo do anel viário, o trânsito já está complicado na entrada, principalmente na entrada, né? A saída está demandada, né, da área Itaquibacanga, mas o trânsito vai fluindo. Você pode participar também, 992-17-2647, mande sua mensagem durante todo o Jornal Rádio Universidade, você pode mandar sua mensagem, tá? Inclusive hoje com essas questões relacionadas ao trânsito, o que está acontecendo por aí, né? Enfim, semáforos que estão desligados, pode acontecer também, né? Sempre que cai uma chuva, acontece alguma coisa nesse sentido, mande 992-17-2647, faça como o Evandro, né? Evandro mandou mensagem aqui pra gente, não é isso, Evandro? Bom dia. É isso aí, muito tenso aí, enfim, Evandro da Forquilha mandando já seu alô também, 992-17-2647. Olha, quem está por aqui no YouTube, né, a Mari Silva Mourão, claro, essa chuva, não é isso, Mari? Chuva, já começa com chuva. O Erickson, Vicente Erickson, muito obrigado pela presença por aqui também, tá? Quem está por aí, Mayra? Renato Gomes, em Passo do Lumiar, também a Rejane Almeida, sintonizada. Francisco Mariano, bom dia também. E lembrando para você que está aí saindo de casa, tem seu compromisso hoje, seja qual ele for, saia com antecedência, tá? Porque com o período chuvoso a gente fica realmente com a demanda do muito trânsito, grande, o trânsito alta, fica, né, extremamente complicado. Então, chegando atrasado ou também. você indo de carro, de ônibus, seja qual for o veículo, você tem que sair com antecedência, sim, para chegar no seu compromisso no horário certo. É isso aí, Mara Nogueira. E atrasados estamos nós, né, com o noticiário por aqui. São 7h31, vamos deixar tudo para o segundo bloco. No segundo bloco, aqui, violência. Maranhão registra 2 casos de feminicídio durante o fim de semana. João Lisboa, chuvas
força um pouso de avião carregado com 0,5 tonelada de cocaína. Evento. São Luís recebe hoje Conexão Confederação Nacional de Municípios. É isso aí. Tem economia, concursos, esportes e entrevista no Rádio Opinião sobre popularização da ciência e divulgação científica. A gente conversa com o diretor científico da FAPEMA, Cristiano Capovilla. Não saia daí, a gente volta com tudo. Manchetes nacionais e também a previsão do tempo, claro, para São Luís nesta segunda-feira. Não saia daí. 7h31, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos: Direito, Estética e Cosmética, Administração, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 7h35 agora. Daqui a pouquinho a previsão do tempo, tá? Vamos começar o noticiário, né? Borges, vamos falar sobre violência. Maranhão registra 2 casos de feminicídio durante o fim de semana. Onde aconteceu, Borges? Adalberto, 2 casos de feminicídios acontecido no sábado agora. O primeiro foi seguido de suicídio, exemplo do segundo também. O primeiro foi registrado na noite de sábado, foi no povoado Vila Muniz, zona rural do município de Nina Rodrigues. A vítima foi identificada como Joana de Carvalho, de 30 anos. Ela deixou 4 filhos, foi morta a golpes de faca. O autor do crime era ex-companheiro dela, foi identificado como Humberto dos Santos, 37 anos de idade. Após o crime, ele recorreu ao suicídio utilizando uma espingarda. A Polícia Civil segue investigando esse caso, vai apurar as circunstâncias do crime.
buscando aí esclarecer a motivação. Outro caso foi em Itinga, cerca de 627 quilômetros aqui de São Luís, essa cidade. Também no sábado, a vítima ela foi identificada como Mauriane Silva Castro, havia saído com amigos, quando retornou para casa, foi surpreendida pelo ex-companheiro. Ela já estava na cama quando ele começou a esfaquear essa mulher. O agressor ele foi identificado como Charles Bezerra da Silva. A mulher ainda lutou com ele, conseguiu sair, foi para a rua, pediu socorro, mas novamente ele desferiu golpes de faca nela. Mauriane Silva Castro, ela não resistiu. A mulher morreu no local e depois de matar a ex-companheira, o Charles Bezerra da Silva, ele fugiu, se jogou na frente de um caminhão, também morreu. Toda a agressão, toda essa situação, crime, a Oriane Silva Castro foi presenciada pelo filho dela, um menor de 13 anos de idade. Adalberto, Mayra. Que loucura, né? Quanta violência. 7 horas, lembrando, 37 né, Adalberto, que domingo agora é o Dia Internacional da Mulher. E as violências contra a mulher continuam. E eu vou rapidamente só passar aqui uma informação, que está aqui exatamente no post da Patrulha Maria da Penha, que se você, mulher, estiver em perigo, ligue imediatamente para o 190, Polícia Militar, faça uma denúncia no 180, Central de Atendimento à Mulher, 24 horas, sigiloso e gratuito. Tem também a Delegacia da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, ou qualquer delegacia mais próxima. E ainda o aplicativo Salve Maria no Maranhão, que foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão para ser uma ferramenta de enfrentamento à violência de gênero doméstica e sexual contra mulheres no estado do Maranhão. Lembre-se, você não está sozinha, peça ajuda. E se você presenciar algum tipo de violência contra a mulher, denuncie também, faça a sua parte. É isso aí. Muito obrigado, Mayra, pela lembrança sempre aqui, né, quando tem algum caso de feminicídio. Essa parte de serviço, ela é muito importante, né? Muito importante. A gente continua com Borges, né, Borges? Agora falar sobre outro assunto, falar sobre João Lisboa, não é isso, Mayra? As chuvas forçam pouso de avião carregado com 0,5 tonelada de cocaína. Mais detalhes, Borges, sobre esse assunto. João Lisboa, que fica a cerca de 503 quilômetros aqui de São Luís, o mau tempo e a baixa visibilidade obrigaram então o piloto a realizar a manobra. As chuvas durante o fim de semana levaram um pouso forçado, isso na noite de sábado, quando a aeronave foi apreendida. Informações essas da Polícia Militar. O avião também estaria com combustível abaixo do nível considerado como seguro para continuar o voo. O avião, então, ele vinha da Bolívia, trazia mais de 0,5 tonelada de cocaína. 2 homens foram presos pela Polícia Militar. Eles seriam bolivianos, mas a nacionalidade deles precisou ainda ser confirmada. A droga está avaliada em cerca de 26 milhões de reais. Esses homens, eles disseram aos policiais que saíram da cidade de Trindade, na Bolívia, e que fariam um pouso inicial na região de Pineiro, na Baixada Maranhense, depois seguiriam com a droga para a capital maranhense, aqui para São Luís. Esses 2 homens, o avião e também a droga, foram apreendidos e depois eles foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Imperatriz, caso que vai ser investigado, que segue sendo já está sob investigação. Adalberto. É isso aí, Borges. É muita droga, né? Muita droga. 7 horas e 39 minutos, mais uma vez mudando de assunto e dessa vez falando sobre um evento, né? Aqui São Luís vai receber o Conexão Confederação Nacional de Municípios. De que trata esse evento, Borges? Adalberto, encontro com foco na capacitação e no fortalecimento da gestão municipal, iniciativa da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, encontro que vai ser aberto no dia de hoje, nesta segunda-feira, hoje 2 de março, vai ser realizado em um dos hotéis aqui da capital. A abertura ela vai contar com a participação do presidente da CNM, que é o Paulo Zilko Koski, e também o presidente da FAMEM, o Roberto Costa. FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão. A edição maranhense da Conexão CNM, ela busca a qualificação técnica e também o fortalecimento da gestão municipal.
vai seguir aí até amanhã. Esse evento aberto hoje segue até esta terça-feira, vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e servidores, também agentes públicos de municípios filiados à CNM. Em relação à programação, na programação estão espaços de diálogo e também arenas técnicas, arenas com foco em áreas como assistência social, saúde e também educação. Essa participação ela é gratuita para gestores de municípios filiados e também adimplentes com o movimento municipalista, conexão a Confederação Nacional de Municípios, seguindo até esta sexta-feira, 2 de março, terça-feira, amanhã, portanto, sendo aberta hoje. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. 7h41 agora. Mayra Nogueira, quem está por aqui no YouTube também é Isabel Vieira, bom dia. Também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem está por aí no WhatsApp, Mayra? Também acompanhando nossa programação, professor Ribeiro, a Rosângela Moreira na Coab, Elisete Moraes também na Coab. E vamos à previsão do tempo, né? Isso, vamos já. Previsão do tempo e tábua de maré. Peraí. Nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2026, São Luís registra chuva, com temperatura atual de 25 graus, a umidade elevada de 92%, ventos leves e visibilidade de 5 milhas. Nuvens cobrem 99% do céu, pressão em 30 polegadas e UV baixo. No Maranhão, padrão similar à Imperatriz, mais seco, e litoral como Alcântara, regiões como Lençóis, que podem ter chuvas rápidas, típico do período equatorial chuvoso. Adalberto. É isso aí, Maria. Vamos agora à tábua de maré neste novo mês, né? A primeira tábua de maré que a gente divulga por aqui no mês de março, neste dia 2 de março, pré-amar, a primeira aconteceu às 6h23, agorinha, né? Com 5,7 metros. A segunda será às 6h44 da tarde, com 6 metros. Baixa-mar, a primeira foi às 0h04, com meio metro. A segunda será ao meio-dia e 21 minutos, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais, acompanhe com a gente no site e YouTube da 106, começando com o Globo. Operação Fúria Épica. Ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã espalha crise pelo Oriente Médio. Reação iraniana atinge cidades israelenses e países do Golfo que ameaçam retaliar. Paquistão tem 17 mortos em protesto. Olha que coisa terrível, viu? E fotos aqui, claro, né? Trazendo manifestações também, né? E sofrimento, claro. Em o estado de São Paulo, Mayra? O estado de São Paulo, Luline admite que careca do INSS pagou viagem a Portugal. Lobista também bancou estadia em visita à produção de cannabis. Empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse a pessoas próximas que teve viagem e hospedagem em Portugal pagas pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, preso sob suspeita de corrupção de agentes públicos para manter esquema bilionário de fraudes que lesou aposentados. Lulinha afirmou ter viajado com Antunes para visitar uma fábrica de produção de cannabis com fins medicinais, aliás, mas negou ter fechado o negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. 7h44, o que é que tem? Aliás, eu que falo, né? O que tem em Folha de São Paulo. Em Folha de São Paulo, a manchete hoje, vamos lá, internet. A internet, olha, só dá uma chuva que a internet fica instável. Mas está aqui. Folha de São Paulo. Sob novos ataques, Irã expande retaliação e tenta refazer o governo. Após a operação que matou o seu líder, Ali Khamenei, teocracia dispara mísseis sobre monarquias árabes, enquanto o presidente persa planeja sucessão e promete vingança. 7h45.
Cotação do dólar e do euro. Vamos agora à cotação do dólar nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Dólar que tem alta de 0,33%, está cotado a R$ 5,14. Já o euro, a alta é de 0,18%, na cotação R$ 6,06. Quem vem agora com a análise da economia é Wagner Matos. Wagner, bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, o Ibovespa caiu 1,16%, fechando nos 188.787 pontos, mas acumulou alta de 4,09% em fevereiro. O desempenho mensal foi positivo devido ao dólar fraco, entrada de capital estrangeiro e queda de juros global. Apesar da volatilidade provocada por questões comerciais dos Estados Unidos, tensões geopolíticas e fatores domésticos como eleições e risco fiscal. O dólar caiu ao menor valor em 21 meses devido ao forte fluxo estrangeiro para países emergentes, que favorece o Brasil. Até 25 de fevereiro, investidores internacionais já somaram 41,7 bilhões de reais em saldo líquido, superando todo o ano de 2025. A participação internacional representou 61% do volume negociado na Bolsa de Valores brasileira. Neste fim de semana, tivemos outro fator crítico que trará volatilidade ao mercado financeiro global, após ataques entre Irã, Estados Unidos e Israel. Como consequência, o preço do petróleo registrou um aumento superior a 12% após os ataques. O impacto nos mercados dependerá da possibilidade de uma interrupção prolongada no fluxo pelo Estreito de Hormuz, considerado a principal rota global para o setor e fundamental para países como Índia, China, Japão e demais nações asiáticas. Esse contexto pode favorecer ações de companhias petrolíferas brasileiras, que passam a ser vistas como alternativa de fornecimento para o mercado asiático. Por fim, projeta-se que o mercado acionário global apresenta elevada volatilidade enquanto não houver uma resolução para o conflito em questão. Uma boa semana a todos e até mais! Concursos e oportunidades. Confira agora as dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro. E a semana começa com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo da Universidade Federal do Maranhão. São 32 vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de Relações Públicas e Propaganda, Hotelaria, Ciências Contábeis, Libras, entre outras. Parte reservada a negros, quilombolas e pessoas com deficiência. Inscrições até o dia 10 no site sigrh.ufma.br, na aba Concursos. Taxa de R$ 120. Inscreva-se! Tem também um seletivo de estágio da Caixa Econômica Federal com bolsa de até R$ 1.800, destinada a estudantes matriculados no ensino médio regular ou EJA, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Técnico e Superior, a partir do segundo semestre. Inscrições gratuitas pelo site superestágios.com.br até o dia 20. Não perca! Finalizando com o concurso público da Câmara de João Lisboa, a 650 quilômetros de São Luís. São 5 vagas de níveis fundamental, médio e superior para os cargos de vigia, técnico legislativo, assistente administrativo e controlador interno. Inscrições até o dia 2 de abril no site institutojkma.org.br. Taxa de R$ 68 a R$ 125. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E vamos ao noticiário esportivo. Mayra Nogueira, começando a semana. E a gente começa falando da Confederação Brasileira de Futebol, que divulgou a data do primeiro jogo do IAP, na segunda fase da Copa do Brasil Sub-17.
O Canário enfrenta o Oratório do Amapá nesta terça, dia 3, às 3h30 da tarde, no Nhozinho Santos. Essa partida é válida pelo jogo de ida da segunda fase. O time que somar mais pontos no placar agregado das partidas de ida e volta avança para a terceira fase. Caso termine em empate, a decisão vai ser feita através dos pênaltis. É isso aí, a gente traz aqui, claro, o resultado para você. E a gente continua com o presidente do Motoclube, José Arthur Lima Cabral, que renunciou, né, ao cargo na última sexta-feira com apenas 3 meses de gestão. Em nota sobre a saída, o ex-presidente explicou que a decisão foi tomada por conta da crise financeira do clube, críticas do Conselho Deliberativo e das ameaças de mortes feitas para ele e a sua família. Tá pesado, né? De acordo com o levantamento feito pela gestão, o time conta com dívida de 10 milhões de reais em ações trabalhistas e deve mais de 2 milhões em débitos tributários e também civis. Além disso, está devendo à FMF, Federação Maranhense de Futebol, cerca de 200 mil reais em taxas não pagas desde 2021. Como vice-presidente, Vitor Sardinha renunciou ao cargo na última quinta-feira. O presidente do Conselho Deliberativo do Moto, Luiz Carlos Matos, assumiu temporariamente a presidência do clube. O Conselho vai organizar uma nova eleição para candidatar o novo presidente. Agora, caso não haja candidatos, o rubro-negro vai ser comandado por uma junta governativa, ou seja, um comitê administrativo. Os próximos lances aí no rubro-negro, né? A coisa tá feia. Finalizando, Mayra, com o IAP, que venceu pela primeira vez o Campeonato Maranhense. Foi ontem, domingo, dia 1º, o Canário da Ilha venceu o Maranhão Atlético Clube na grande final do Maranhense, no Nhozinho Santos. Sob a liderança de Wallace Lemos, o IAP ganhou por 1-0. O único gol da partida foi de Igor Baggio, aos 29 minutos, né, do segundo tempo, em cobrança de falta. E com a vitória, o Canário se concentra no Campeonato Brasileiro Série D. Além disso, o time maranhense garantiu vagas na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste 2027. Já o MAC volta a treinar para a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Brasileiro Série C 2026. É isso aí, parabéns, IAP! A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre popularização da ciência e também divulgação científica. A gente conversa mais uma vez aqui com o diretor científico da FAPEMA, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, Cristiano Capovilla. Capovilla, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Universidade. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, bom dia, ouvintes da Rádio Universidade. É um prazer estar aqui mais uma vez. Satisfação a nossa para falar sobre ciência, né? Sempre muito bom, sempre muito auspicioso, né? Falar dessas produções científicas. E eu já começo perguntando, Capovilla, a gente está vivendo, né, um momento muito importante aqui em nosso estado. E eu quero que você diga por quê. Então, em primeiro lugar, sim, nós estamos colhendo assim, os frutos, né, dos investimentos em ciência e tecnologia realizados pelo governo do estado através da FAPEMA, e nós temos também a alegria de vir divulgar aqui na Rádio Universidade a nova fase da nossa revista Inovação, a revista da FAPEMA. Ela é uma revista já consolidada aí no meio acadêmico, ela foi criada em 2005, mas desde o ano passado nós estamos numa nova fase. A revista agora ela passa a ser mensal e ela visa cumprir esse trabalho muito importante de divulgação científica, de popularização da ciência. Então, a revista ela cumpre um papel para suprir, no campo da informação científica, do jornalismo científico, um certo hiato que nós percebemos entre o trabalho acadêmico, propriamente dito, né, o trabalho que é feito nas revistas especializadas, nos laboratórios, nas teses e dissertações acadêmicas,
e a divulgação imediata, que a gente faz através do rádio, da TV e das redes sociais. Então, a revista Inovação da FAPEMA, nessa nova fase mensal, ela visa exatamente cumprir esse ato, trazendo ali matérias um pouco mais condensadas, mas ainda com a linguagem popular, com a linguagem adequada para o grande público. Então, ela visa suprir esse ato aí que nós identificamos. Então, é uma nova fase da revista, e nós estamos aí com a edição número 56, que trata exatamente sobre as premiações do Prêmio FAPEMA, dos 20 anos do Prêmio FAPEMA, acontecidos agora em janeiro desse ano. Então, essa é a grande novidade que nós viemos trazer aqui para os ouvintes. Maravilha. Para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pelo site da 106 ou pelo aplicativo, né? Imagens aqui do site da revista, né? revista.fapema.br, tá? Olha, tá de parabéns, viu, Capovilla? Toda essa movimentação, né, em torno da divulgação científica por meio da revista, né? E claro, a quem promove isso aqui, né? A FAPEMA está realmente de parabéns, trazendo essa produção científica feita aqui em nosso estado, nas mais diversas variedades de assuntos, e tudo de importância, né, para a nossa sociedade, né, a área de saúde, área de saneamento, né, área de cultura também, né, por que não? Muita produção científica na área de cultura. Olha, a coisa é muito variada, né, na medicina, infraestrutura, portuário, enfim, olha, é uma variedade tão grande, né? Eu queria que você falasse justamente agora, Capovilla, porque a gente vive esse momento em nosso estado, né, de muita movimentação e de muita expectativa, claro, né, em relação em termos de exploração, né, das nossas riquezas naturais, né, em termos de exploração, a questão portuária, né, a questão de lançamentos de foguetes. Olha, tanta coisa acontecendo aqui em nosso estado, neste momento, e as pessoas precisam estar preparadas para isso, né? Primeiro, para entrar nesse mercado de trabalho, né? Para serem absorvidas, e, claro, a produção científica, né? Não só a UFMA, né? As maiores universidades, né? Mas como a UEMA também, né? Outras universidades particulares, dentro, né, do escopo de tudo que é feito aqui em termos de produção científica, acaba se aliando e trazendo, né, um manancial muito rico, né, de informação, de ciência produzida aqui em nosso estado. Como é que está sendo para a FAPEMA justamente confluir isso tudo em termos de oportunidades e de futuro, né? Só que é feito tudo no presente, é bom lembrar disso, né? Aqui em nosso estado. Então, acho que você levantou bem a questão. A FAPEMA, ela acaba cumprindo um papel muito importante de catalisadora, que é da produção científica das universidades maranhenses. Então, qualquer projeto de desenvolvimento local, regional ou mesmo nacional que passe pelo estado do Maranhão, é natural que a FAPEMA se movimente no sentido de agregar a esses projetos justamente a expertise, né, a capacidade, o talento, o trabalho dos pesquisadores maranhenses nas diversas universidades do nosso estado. E, realmente, vamos dizer assim, se configurou de uma maneira mais efetiva essas novas frentes, né, de desenvolvimento do estado para os próximos anos, consolidando já uma área bastante forte, né, que é essa área portuária, por exemplo. Então, como nós sabemos, está já autorizado a exploração e o estudo, né, inicial acerca da exploração de petróleo e gás na margem equatorial brasileira, o que compreende no estado do Maranhão 2 grandes bacias, né, a bacia Pará-Maranhão e a bacia de Barreirinhas. São estudos que devem ser feitos ainda, a princípio, em mar aberto. A gente precisa de bastante infraestrutura portuária, por exemplo, né, para poder realizar esses estudos, mas, e principalmente, nós precisamos
adequar e preparar as nossas universidades para esse aporte de investimentos que ocorrerão. Nesse sentido, foi muito importante a criação recente, anunciada recentemente pelo reitor da UFBA, Fernando Carvalho, e pelo governador do estado, Carlos Brandão, acerca da criação do curso de graduação em petróleo, gás e energias alternativas. É muito importante a criação dessa capacitação de recursos humanos, né? Porque você insere o maranhense dentro dessa perspectiva que está se abrindo, ao contrário de experiências anteriores, que foi necessário vir gente de fora para poder entrar nos grandes empreendimentos, né, aqui do Estado. Dessa vez, não. A lição está sendo feita mesmo desde o início. Nós tem foi divulgado, né, a criação desse curso, é muito importante. Há também a criação de um instituto, né, de estudos estratégicos da margem equatorial, que já compreende estudos de alta relevância, né, estudos estratégicos de alto níveis acerca de toda a região que compreende a margem equatorial. Nesse caso, são aspectos econômicos, ecológicos, biológicos, de engenharia também, que vai ser articulado através desse instituto. Paralelo a isso tudo, também o Maranhão está vivendo o momento da retomada. Capovilla, eu peço só que você retome, porque a gente tivemos uma... E agora, estão me ouvindo bem? Comentou aí, falou... justamente no seu comentário, né? Tá ouvindo? Tá ok? Estou ouvindo. Ok. Só para retomar o raciocínio, porque cortou aqui com o áudio, a queda da internet. Então, eu estava falando sobre a criação do curso de petróleo e gás, né? Não quero... Essa parte acho que ficou clara aí para os ouvintes. Sim, ficou. E a criação também do Instituto de Estudos Superiores da Margem Equatorial, que é um instituto mais de pensamento estratégico acerca de toda a margem equatorial. Aí envolve questões econômicas, questões do meio ambiente, também questões da engenharia, só que, dessa vez, em alto nível, né, no caso do Instituto. E também o Maranhão está sentindo essa retomada do Programa Aeroespacial Brasileiro, né? A base de Alcântara voltou a ser ativada, existe a perspectiva de lançamentos efetivos ainda esse ano, e nós também, através da FAPEMA e do curso de Engenharia Aeroespacial, que envolve a UFMA e a UEMA, nós também estamos fazendo um investimento para construção e lançamentos de foguetes experimentais aqui no Maranhão, a partir da base aérea de Alcântara. Então, assim, nesses dois campos estratégicos que vão movimentar a economia maranhense nas próximas décadas, a área aeroespacial e a exploração de petróleo e gás na margem equatorial, nós estamos nesse processo de emulamento, né, e de constituição das bases fundamentais da infraestrutura e do pensamento científico para atender a essas demandas. Maravilha. Capovilla, estou mostrando aqui no YouTube, né, a capa da revista Inovação, né, e, enfim, está lá no site, né? É só ir lá no site, a revista está inteira lá disponível. Eu queria que você fizesse um convite justamente para as pessoas, né, que estão curiosas para saber o que está sendo feito aqui em nosso estado em termos de produção científica. Dá uma observada na revista. A revista está muito bacana. Então, é um convite realmente que eu faço a todos os ouvintes, os telespectadores, todos os acadêmicos, o povo em geral, né? Vamos dizer assim, a nossa prestação de contas públicas, né, da FAPEMA, do que nós investimos, do que nós financiamos, do que nós fomentamos. A revista Inovação, ela está toda em PDF, ela pode ser baixada, ela é de livre acesso. A revista está muito bem construída, muito bem feita pelo nosso núcleo de difusão científica lá da FAPEMA.
Essa edição, número 56, ela trata exclusivamente do Prêmio FAPEMA, né, como eu havia dito. Então, ela traz ali detalhes acerca das pessoas, dos trabalhos, das empresas, das trajetórias vencedoras que adquiriram, que ganharam o Prêmio FAPEMA. Então, assim, eu faço um convite, também chamo para quem tem redes sociais para seguir a Revista Inovação através do Instagram, @Revista Inovação FAPEMA, tudo junto, né? Para poder saber quando a edição sai, ter detalhes, dar opiniões também, ou seja, que isso caia para o grande público, porque é a nossa prestação de contas também dos investimentos que a FAPEMA faz na pesquisa, na ciência, na tecnologia e inovação aqui no nosso estado. Investimento que não é pouco, não, é grande, né? Queremos que seja cada vez maior, né? Com certeza. Bom, eu queria agradecer aqui a Cristiano Capovilla, né, que trouxe as informações, chamando a população para dar uma olhada nessa revista, que está maravilhosa. Diretor científico da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Cristiano Capovilla, muito obrigado pela presença e informações, tá? E mandando um abraço, claro, né, para o professor Nordman Wall, nosso presidente lá da FAPEMA. Obrigado. Agradeço bastante o espaço e nós estamos à disposição para qualquer eventual outra questão. É sempre um grande prazer vir na Rádio Universidade. Grande abraço, Adalberto. Satisfação, né? E nota 10, né, para a FAPEMA, o governo do Estado e a nossa ciência, acima de tudo, a produção científica do nosso Estado. Muito obrigado. Capovilla, um bom dia. E assim a gente finaliza, Maria Nogueira, a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã com mais informações. Quer ver e rever? É só ir lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br, que tem muita produção científica também, né? Tá lá a nossa parte do site com a nossa produção científica aqui do Rádio Ciência e Rádio Ciência Entrevista. E hoje, claro, o Rádio Opinião Entrevista, tá? A gente volta amanhã, portanto. Mayra assume agora a Sessão das 8, começando a semana para cima. Muita música boa, claro, aqui no Sessão das 8, não é isso, Mayra? É isso aí, estou de volta já. Valeu, Adalberto. Valeu. Pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. 8h09. Documentário combate invisibilização e contribui para a valorização do terecô em Caxias. Você sabe o que são Encantados da Mata? Eu sou Pedro Batista e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão.